A palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, eu vou ler dos versículos 5 a 10, a Bíblia diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu quero compartilhar uma mensagem importante com você, e eu vou intitular aqui de O Homem que Confia no Senhor. É lógico que a Bíblia fala do que confia e do que não, mas nós queremos enfatizar o que confia, despertar aqueles que ajam dessa forma e corrigir aqueles que possam estar se comportando como aquele que não confia, para que isso seja ajustado. O texto nos diz, e é importante que a gente olhe essas declarações aí, como por exemplo do versículo 9 e 10, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, que ninguém pode conhecer, né? Mas que no 10 Deus diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Então, embora o homem se engane a respeito do seu coração e do que está nele, o Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas, que esquadrinha o coração, não é enganado a respeito do que está lá. E o Senhor diz assim, eu provo o coração, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo, eu vou avaliar o que está lá dentro, no seu íntimo, incluindo suas motivações, e eu vou dar a cada um de acordo com o seu proceder. Ou seja, Deus está dizendo, o que eu vou fazer revela o que está dentro de cada um de vocês. Aonde essa declaração nos leva? Né? Que se o homem confia no Senhor ou não, ele pode descobrir isso não apenas porque ele enxerga ou não isso no seu coração, que pode ser enganoso, ou pelo menos a forma dele examinar, mas ele verá o resultado disso nas circunstâncias. Né? Nós devemos entender que as circunstâncias são parte de um processo que pode ser classificado aqui como a retribuição divina. O texto fala de gente abençoada e amaldiçoada no Velho Testamento, e nós precisamos entender essa questão de bênção e maldição também se repetindo no Novo Testamento. Muitas pessoas, por causa da declaração de Gálatas 3, 13 e 14, que diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essas pessoas parecem acreditar, não existe mais nenhum tipo de maldição sobre nenhum cristão, né? A bênção está certa e garantida sobre todo mundo. Né? Em primeiro lugar, esse texto tem que ser entendido totalmente dentro do seu contexto. Qual era a maldição da lei? Deuteronômio 28 é muito claro. Os primeiros 14 versículos falam da bênção. Né? Qual era a bênção? Se você obedecer, se você atentamente der ouvidos à minha voz, andar na minha palavra, essas bênçãos virão sobre você, vão te alcançar. Mas, do versículo 15 em diante, num capítulo que é imenso, as maldições são muito detalhadas. Se você não der ouvidos à minha voz, não tiver o cuidado de fazer o que eu estou mandando, as maldições virão através de você. A maldição da lei era a consequência da desobediência. A forma como os crentes interpretam, não, Jesus veio tirar a maldição da lei e não tem mais maldição, sugere então que não importa se eu e você pequemos, nós não vamos ter nenhuma consequência negativa. E isso é uma contradição de tudo que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão, que era a bênção de Abraão. Paulo diz aos Gálatas que quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. A Bíblia está dizendo para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que nós recebêssemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que trouxe mudança de natureza, que nos trouxe empoderamento na nova aliança para viver a obediência.
A maldição da lei era o fruto da desobediência. E ela acabava sendo inevitável, porque o homem não conseguia obedecer. A Bíblia é clara nisso. Agora, Deus veio proporcionar uma troca de natureza para que a gente, pelo poder do Espírito Santo e a nova natureza por ele turbinada, pudesse viver a obediência. O texto não está dizendo que todo e qualquer tipo de maldição desapareceu e que nenhum crente vai experimentá-lo. Se isso fosse verdade, não faria o menor sentido a declaração de Hebreus no capítulo 6 e os versículos 7 e 8. Onde falando de dois tipos de crente, crente bom e crente ruim, o autor entra com uma analogia e fala de terra boa e ruim. Ele diz, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Dois tipos de crentes são comparados com dois tipos de terra. O que frutifica recebe bênção, o que não está perto da maldição, e se continuar assim, o seu fim é ser queimada. Terra não queima de forma literal. Aqui na alegoria nós sabemos qual é o incinerador que está sendo aludido, está falando da condenação eterna do inferno. Não podemos meramente deduzir, o livro de Apocalipse fala de um dia onde não haverá mais maldição. Até que isso se consume plenamente, nós não podemos supor que não é possível viver dessa forma. Talvez não seja necessário estar debaixo de maldição, mas daí a concluir que não seja possível é completamente equivocado. Então, com isso em mente, eu quero que você faça uma leitura que, apesar de ser de um texto da velha aliança, está nos ensinando a respeito da essência da nova, que é a fé e a confiança em Deus. Então Deus está dizendo, olha, o seu coração é enganoso, talvez você não saiba como está aí dentro, mas eu vou retribuir de acordo com o que está aí dentro, e eu vou retribuir isso como? Através das circunstâncias que você vai experimentar do lado de fora. É quase como se Deus estivesse dizendo, eu quero que você entenda o que está do lado de dentro, porque se você não conseguir fazer a leitura do seu coração, você vai conseguir fazer a leitura das circunstâncias que são o efeito de como se encontra o seu coração. Com isso em mente, eu gostaria que a gente, em primeiro lugar, distinguisse aqui a diferença de atitude dos dois tipos de gente, o que confia e o que não confia no Senhor. Depois, então, nós vamos falar dos sinais de maldição, em segundo lugar, que acompanha o que não confia. E vamos falar dos sinais de bênção, que acompanha aquele que confia no Senhor. Vamos começar pela diferença de atitude dos dois. O que é apartar o coração do Senhor? Né? A palavra de Deus começa dizendo aí no versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Eu já vi pessoas que muitas vezes, para alegar desconfiança em outros, e do versículo bíblico, não, maldito o homem confia no homem, como se não pudesse haver confiança em ninguém. Eu fico tentando imaginar como alguém vive um matrimônio com essa mentalidade. Não posso confiar em você, tem que desconfiar o tempo todo, senão eu sou maldito. Não é isso que Deus está dizendo. Deus não está falando sobre não ter confiança nas pessoas. Deus está falando de um nível de confiança no homem, onde se faz da carne mortal o braço, e o coração se aparta de Deus. Aqui é uma substituição, é escolher confiar no homem e, por meio dessa escolha, rejeitar confiar no Senhor. Então, o texto não está dizendo que é errado confiar em alguém, nem que é errado aceitar a ajuda de alguém, mas o que o texto está condenando é a troca, é quando nós confiamos em alguém em detrimento da confiança no Senhor. E acredito que é um texto que exemplifica muito bem essa troca errada. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte, naquele tempo veio Ananias a Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente em confiar no rei da Síria em vez de no Senhor. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Quando você olha o contexto, né, a palavra de Deus diz que no reinado de Asa, que era rei de Judá, Baasa, rei de Israel, subiu e se levantou contra ele. A Bíblia diz que Asa tomou a prata, o ouro, dos tesouros da casa do Senhor, daquilo que pertencia ao Senhor. Enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, e tenta fazer uma aliança para que ele pudesse defendê-lo. Nessa hora o profeta vem e diz, olha, lá atrás, quando a multidão de etíopes e líbios vieram contra você, e você confiou no Senhor, ele entregou eles nas suas mãos. Ele honrou você, ele fez algo extraordinário. Mas agora, em vez de confiar no Senhor,
Você usa os tesouros do Senhor para fazer uma aliança com um cara que daqui a pouco vai estar em guerra com você. E diz, pela sua atitude, você acabou de perder o direito de vencer o inimigo com o qual você se aliou. E daqui para frente haverá guerras contra você. Qual foi o problema do rei Asa? O problema não era mera e simplesmente uma aliança, o que ao longo da Bíblia você verá as pessoas fazer. Era fazer isso em detrimento do Senhor. Era fazer isso em detrimento de uma direção de Deus. É uma substituição. Agora, quando a Bíblia fala a respeito do homem que confia no Senhor, nós também precisamos fazer a leitura correta desse texto. Em Jeremias 17, dessa vez no versículo 7, a Bíblia diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A Bíblia está falando de alguém que coloca a sua esperança em Deus. Não significa que essa pessoa não possa ser ajudada por outros, até porque Deus usa pessoas para abençoar. Mas a esperança dele está no Senhor. A esperança dele não está em pessoas. A esperança está no Senhor. Então, você ter aquele nível de convicção, é saber que mesmo que Deus use um homem para ajudar, isso será o resultado daquela orquestração divina por trás. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos exemplos como esse. Por exemplo, a Bíblia fala do rei Assuero, quando você lê o livro de Esther, de uma noite que ele não consegue dormir, e justamente naquela noite, pela insônia, tentando se entreter, o rei acaba casualmente pegando uma das crônicas do reino e ele descobre que devia uma recompensa a Mardoqueu. No dia seguinte, ele vai consultar Naamã, que é quem está tentando destruir Mardoqueu, e pergunta o que se deve fazer ao homem que agradou o rei, porque descobriu que o cara não teve recompensa nenhuma. Naamã, achando que era com ele, manda exaltar o camarada, né, pensando que se tratava dele. E daqui a pouco o rei mandou ele fazer isso em relação ao cara que ele queria destruir, que era Mardoqueu. O homem não suportou ter que honrar o inimigo daquela forma e foi ele, Naamã, que acabou, na verdade, se matando. Nós podemos reconhecer que muitas vezes Deus vai usar pessoas, mas é conseguir olhar e dizer, minha esperança está em Deus. Deus orquestrou, Deus fez isso através de alguém, mas não se trata de confiar na pessoa em detrimento de confiar no Senhor. Eu me lembro de uma ocasião que Deus me mandou fazer uma viagem. Eu coloquei minha esposa, meu filho, né? Na época só tinha o Israel, minha filha Alice ainda não tinha nascido, ele era muito criança. Coloquei todo mundo para dentro do carro e eu falei, Deus, talvez a gasolina dê para chegar, mas eu não tenho dinheiro para todos os pedágios. Mas se o Senhor está me mandando sair fazer essa viagem, eu vou fazer ela agora. Eu vou fazer que nem Pedro, né? Por causa da tua palavra, eu estou lançando as redes. E eu falei para Deus, mas se o Senhor está falando comigo, o Senhor use quem o Senhor quiser. Eu não vou pedir ajuda para ninguém. Eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Eu acredito que eu tenho que te obedecer e eu vou fazer isso. Mas se o Senhor quer resolver o meu problema de conseguir chegar, faça do seu jeito, da sua maneira. Eu entrei naquele carro, né, fui conseguindo pagar todos os pedágios. Quando chegou o último pedágio, eu lembro quando eu vi o valor da placa anunciando, né, eu e minha esposa fizemos as contas, só tinha R$2. Ela falou, como vai ser? Eu falei, não sei, nós não conseguimos passar faltando R$2, não tem negócio. Né? E eu lembro assim, começou uma chuva, a chuva foi ficando forte, depois virou uma chuva de granizo, e eu lembro que eu estava assim, 200, 300 metros do pedágio, eu tive que encostar, porque a maioria dos carros encostaram, a chuva de granizo estava tão forte, né, que era muito arriscado continuar carro em movimento e talvez ter o para-brisa quebrado. Todo mundo encostou, eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, deixa, vamos encostar também. Fomos para o acostamento, ligamos o pisca-alerta. Nesse inteirinho estou dizendo, revira as bolsas, revira o carro, talvez tenha moeda caída em algum lugar. Né? Nós procuramos nada. Continuava faltando aqueles R$2. Ela falou, o que faremos? Falei, nós não vamos fazer nada. Nós viemos até onde dava para vir. Agora nós vamos esperar o que é que Deus vai fazer. Vamos ficar apenas louvando e agradecendo o Senhor. De repente, né, eu levei um susto com a pessoa batendo com força no vidro do carro, a ponto de eu perceber o barulho, porque estava aquela chuva de pedra em toda a lataria do carro, nos vidros. Eu olho, tem um camarada do meu lado segurando uma pilha enorme, grossa de jornal na cabeça para se proteger daquela chuva de pedra. Ele batendo ali, eu abri o vidro um pouquinho só para tentar entender o que era, porque se abrisse e entrar e encher pedra de gelo dentro do carro. Esse camarada diz assim, faltou dinheiro para pagar o pedágio? Eu pensei, como é que ele sabe disso? Todo mundo está parado aqui por causa do granizo. Ele não sabe que eu, no meio de todo mundo, tenho. Né? Eu, ao mesmo tempo, estava orando por aquilo, eu falei, sim,
ele pega, naquela hora me estende exatamente os R$2 que faltavam, eu pego da mão dele, ele simplesmente sai correndo, eu não sei se era um funcionário do pedágio, o que era, né? Se era alguém que tinha parado lá, mas eu fiquei olhando aquilo pro dinheiro, a minha esposa também, a gente se olhava, ela dizia, tá acontecendo isso mesmo? Eu falei, sim, amor, do jeito que a gente acreditou, né? E eu lembro que nós fomos e passamos o pedágio. Agora, já houve momentos de simplesmente pedir ajuda a alguém, sabe? Eu não estou dizendo que de forma alguma a gente não possa ter esse contexto de ter ajuda e nem confiar nos outros, mas é não trocar. E algo que eu tenho aprendido ao longo da caminhada é que nós precisamos fazer do Senhor a nossa esperança. A palavra de Deus declara em Isaías 64, no versículo 4, e isso precisa ser algo que encha o meu e o seu coração. A palavra de Deus diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando a Bíblia fala daquele que confia no Senhor, né, que faz do Senhor a sua esperança, a Bíblia está falando de alguém que espera no Senhor. E a mesma Bíblia está dizendo que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além do nosso, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, quando eu e você confiamos no Senhor, né, Deus trabalha em nosso favor. Né? Isso é algo que nós não podemos deixar de levar em conta. Isso é algo que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de entender, acreditar e ter como premissa que conduza a nossa vida. Quando o rei Asa, ele simplesmente decide não confiar no Senhor para confiar no rei da Síria, ele fez uma substituição. Agora, a Bíblia fala do rei Ezequias agindo de uma forma completamente diferente. Quando Senaqueribe vem contra ele, né, e faz discursos e ameaças, o posicionamento de Ezequias é o seguinte: ele faz uma declaração assim, sede fortes, eu vou ler 2 Crônicas 32, 7, 8. Ele fala para o povo na porta da cidade: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. E diz, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne. Em outras palavras, tem muita gente naquele exército, sim, mas ele está sendo ajudado pelos homens. E diz, conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. A Bíblia diz, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ele, junto com Isaías, estende a carta de ameaça de Senaqueribe no templo do Senhor. E diz, olha, Senhor, para essas ameaças. Ele está dizendo, nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor. A Bíblia diz, naquela noite, o Senhor enviou um anjo, um só, no arraial do inimigo, né? E que derrubou mais de 180 mil do exército inimigo. Sabe, nós precisamos entender o poder do que é confiar no Senhor e fazer do Senhor a nossa esperança, mas ao mesmo tempo precisamos entender o impacto e o efeito negativo de não confiarmos no Senhor, né? Nos apartando o coração do Senhor para fazer da carne o nosso braço. Esse é um grande erro. Agora, depois de falar da diferença dos dois, do que confia e do que não confia no Senhor, vamos avaliar os sinais que evidenciam se há ou não confiança. Primeiro, os sinais da maldição na vida do que não confia, e depois vamos ver os sinais da bênção na vida daquele que confia. Então, voltando ao texto de Jeremias, capítulo 17, quando a Bíblia fala a respeito do homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço, aparte seu coração do Senhor, o versículo 6 de Jeremias 17 diz, porque será como arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então vamos fazer aqui uma divisão. Primeiro lugar, será um arbusto solitário no deserto. Segundo lugar, não verá quando vier o bem. Terceiro lugar, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. Vamos olhar cada um desses detalhes. Arbusto solitário no deserto. O senso de solidão, de estar desamparado, sozinho, abandonado, pertence a quem não confia no Senhor. Porque o que confia, ele sabe que não será desamparado por Deus. No Salmo 27, 10, Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Isaías 49, né, nos traz uma mensagem tremenda a respeito do compromisso de Deus conosco, do seu amor conosco, a ponto de jamais nos abandonar. E Deus, para falar disso, usa a figura da mãe. Ele diz assim, verso 14, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim.
Na sequência, vem a pergunta de Deus, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo, olha, assim como a mãe não esquece do filho. Ele falou, apesar que vez ou outra pode aparecer uma mãe desnaturada, Deus está dizendo, eu não me esqueço. Mas qual o contexto dessa afirmação? Deus está dizendo, Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Agora, o que a Bíblia nos mostra é que Deus garantiu estar conosco. Mas quem não confia não consegue ter essa certeza, né? Eu olho para a declaração do livro de Hebreus, e isso tem sido assim muitas vezes a minha fortaleza. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, né? O final do verso 13 diz, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Algo interessante é que na metade do verso 5 a Bíblia diz, ele tem dito, vai falar o que Deus falou. O que é que Deus falou? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, se Deus disse isso, e eu confio no que Deus falou, o que é que eu falo? O verso 6 diz assim, assim afirmemos. Agora vem a nossa confissão em cima da declaração de Deus. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Porque o que confia no que Deus falou, ele sabe que nunca será desamparado. Mas quem não consegue se mover em fé, o tempo todo está como Sião, dizendo, o Senhor me desamparou, Deus me deixou, Deus me abandonou. Isso é um sinal, né? O senso de arbusto solitário no deserto é um sinal de que não há confiança no coração. A segunda coisa, o texto diz, não verá quando vier o bem. Esse maldito por não crer no Senhor, ele não vê o bem vir, mesmo que o bem venha sobre todos. Por exemplo, Jesus disse que Deus faz sair o sol, cair a chuva, sobre justos e injustos, né? Que nesse sentido Deus não faz a menor diferenciação. Agora, tem gente que a bênção pode estar caindo, ele simplesmente não consegue enxergar. Sabe, é impressionante como muitas vezes o milagre precisa acontecer é na maneira das pessoas verem. A Bíblia fala de Agar no deserto. Né? Ela vê o filho chorando, ela está preocupada, ela clama ao Senhor. A Bíblia diz que Deus abriu os seus olhos, ela viu uma fonte. Gente, Deus não abriu a fonte estava lá, mas ela não via. Deus teve que abrir os olhos para que ela visse a bênção que ela não conseguia enxergar. Nós precisamos entender que muita gente está presa nesse lugar. Um sinal evidente na vida de quem não confia em Deus é a murmuração. O tempo todo ele reclama, tudo parece ruim, até mesmo quando coisas boas acontecem, diferente de quem confia, que está louvando mesmo quando tudo está ruim, né? Porque tudo é uma questão de ótica e perspectiva. Onde não existe confiança, as pessoas não conseguem ver o bem. Quando você olha para aquela geração que saiu do Egito, e Deus o tempo todo fala que eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Como se expressava a incredulidade deles? Deus os tira com mão forte, né, com sinais, prodígios e milagres no Egito. Daqui a pouco esse povo está dizendo, não, mas o faraó está vindo atrás da gente, vai nos matar. Deus nos tirou de lá para a gente morrer pela mão dos egípcios depois. Que sentido faz Deus ter feito tudo aquilo para depois aparentemente abandoná-los? Aí Deus vem com livramento, intervém, os egípcios não matam eles coisa nenhuma, daqui a pouco eles estão dizendo, Deus, estão dizendo contra Deus. Não, Deus nos tirou do Egito para nos matar, não pela mão dos egípcios, mas para nos matar de fome. Aí Deus envia o maná e diz que é nada, estou com vocês, vou cuidar de vocês. Chega em Refidim, eles mudam o discurso. Não, Deus nos tirou do Egito, não foi para matar pela mão dos egípcios, nem de fome, mas de sede. Deus saía água da rocha e diz que é nada, eu estou com vocês. Mas quando chega no limiar da terra prometida, Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer pela mão dos amorreus, dos cananeus. Ou seja, não importa o que Deus fizesse, ele estava o tempo todo murmurando, a ponto do Novo Testamento nos desafiar a não murmurar como eles murmuraram, porque eles são o puro exemplo da desconfiança, aquele tipo de gente que não vê vir o bem. Agora, tem gente que ou não enxerga, ou até vê no sentido de presenciar os outros, mas não desfruta. Um exemplo que para mim fala muito forte acerca disso está em 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. O texto diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eles estavam sitiados pelo inimigo, a situação estava feia,
terrível, né? Eliseu se levanta e dá uma palavra de Deus. O verso 2 diz, porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, que Eliseu dá réplica na hora, eis que tu verás com seus olhos, porém disso não comerás. Ele está dizendo, você até vai ver, mas não vai desfrutar. O verso 16 diz o seguinte, né, que alguns leprosos estavam do lado de fora, descobriram, né, que os sírios, o inimigo, abandonou, largou todo o acampamento, roupa, arma, todo mundo tinha fugido, ninguém sabia o que aconteceu. O verso 16 diz, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Mas o verso 17 diz, dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiaram. Mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a essas horas mais ou menos, vendeciam 2 alqueires de cevada por um ciclo e 1 de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? E disseram o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Deus estava trazendo solução. Aquele camarada diz, mas nem Deus pode fazer esse tipo de coisa. Eliseu falou, você vai ver, mas é só um ver que você está errado, que Deus está certo, sem poder desfrutar. Então, quando a Bíblia diz, não verá quando vier o bem, não é apenas enxergar ou não enxergar, mas no final das contas tem a ver com desfrutar aquilo que Deus faz. E o terceiro sinal da maldição na vida de quem não confia, a Bíblia diz, morará nos lugares secos do deserto, terra salgada e inabitável. Esse é o tipo de pessoa que não tem raízes em Deus e que, portanto, se definha emocionalmente e espiritualmente. Daqui a pouco, né, nós vamos falar dos sinais da bênção. Um deles é que é como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas raízes, né, se estendem para a água, e essa é a grande diferença entre o que mora perto do ribeiro, né, e o que mora nos lugares desertos, em terra salgada, inabitável. Ele não tem raízes, ele não tem vida, né? Sua vida se definha emocional, espiritualmente, tem vida seca. Tem pessoas que dizem, não, não sei dizer se eu tenho uma grande fé em Deus ou não. Eu digo, dá uma olhada à sua volta. Descubra como você está vivendo. Porque se o seu coração estiver te enganando, Deus está gritando do lado de fora, por meio das circunstâncias, para que você enxergue aonde você está e possa mudar e consertar isso. Mas vamos aqui no ponto que eu quero encorajar você a abraçar e viver, que são os sinais da bênção na vida daquele que confia em Deus. Então nós também temos aqui 3 declarações, né, que são feitas aqui a partir do livro do profeta Jeremias. Então, em Jeremias capítulo 17, que é o texto que nós estamos usando aqui como ponto de partida na nossa meditação, o verso 7 diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O 8 diz, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bom, primeira característica, árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro. Quem confia no Senhor tem raízes em Deus. Nós precisamos entender essa verdade. O apóstolo Paulo ensinou isso. Em Filipenses, no capítulo 4, ele diz no versículo 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Essa capacidade de viver contente em qualquer situação não é automático na vida de um crente. Né? Isso é resultado de aprendizado, de maturidade, de entendimento da palavra, de decidir aplicar princípios, porque nossa alegria não tem que ser determinada pelas circunstâncias. No verso 12 ele diz, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo em toda circunstância já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Como, Paulo, você consegue isso? No verso 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso na cabeça de alguns posso fazer, posso realizar, mas o contexto aqui eu posso suportar. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu aguento qualquer circunstância boa ou ruim, porque o meu humor não é determinado por aquilo que eu enfrento, passo ou vivo. Minha força vem de Deus, meu humor vem de Deus, minhas raízes estão em Deus. Ele está dizendo, eu não vivo pelas circunstâncias, eu me alimento de Deus, eu me fortaleço de Deus.
E sabe, quando nós começamos a nos mover assim, isso é sinal de que nós entendemos o que significa confiança. Confiança é extrair forças do Senhor. A segunda característica, não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde. Né? Dependendo do calor, isso vai abater a árvore, mas uma árvore que tem raiz junto às águas, o calor pode estar comendo lá de fora com toda a força, né, que for. Ele está conseguindo, né, o que vem lá das suas raízes para que as suas folhas permaneçam verdes. Talvez seja uma temporada árida, talvez seja uma temporada sem chuva, mas pode não estar caindo chuva sobre a árvore. A raiz está tocando as águas, está tocando a umidade necessária. Eu acredito que o comportamento de quem confia no Senhor não combina com as circunstâncias. Enquanto tem muita gente envergando, definhando, aquele confia no Senhor, a folhagem está verde. A turma olha e diz, mas nem parece que está em seca. Esse cara vai dizer seca do lado de fora, da minha raiz tem água. Sabe? E nós precisamos entender isso. Paulo e Silas na prisão, em Filipos, é um exemplo disso. Os caras foram açoitados, estão com os pés pendurados no tronco, ninguém tratou deles, muito crente estaria choramingando. Os dois estão cantando, né? Orando, cantando louvores. O cântico de Abacuque nos comunica a mesma verdade, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja fruto na vide, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho esteja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado. O profeta diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da costa, ele me faz andar nos meus lugares altos. Agora, ao fazer essa declaração, me alegrarei no Senhor, e passar a dizer, ele faz os meus pés como os da costa, ele agora está citando um salmo, né, que já era parte da escritura da sua época. Ele está dizendo, eu não estou nem aí para as circunstâncias, eu vou me alegrar em Deus, porque eu estou me agarrando à palavra, aquilo que Deus fala a meu respeito. Quando eu olho para Abraão, que é apresentado como pai da fé, né? Romanos capítulo 4 diz que nós temos que andar nas mesmas pisadas de fé de Abraão, ou seja, a Bíblia está dizendo que a fé dele foi exemplar, é uma fé para ser imitada. A Bíblia nos apresenta um comportamento de gente, né, cujas folhas estavam verdes, independente do quão árida a coisa tivesse do lado de fora. Em Romanos, no capítulo 4, a Bíblia diz dos versos 9 a 21 sobre Abraão, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeram. A fé se agarra na palavra de Deus, nas promessas de Deus. O camarada sabia que o seu corpo não dava conta de viver o que Deus prometeu, mas a Bíblia diz que não enfraqueceu na fé. Ele se fortaleceu como? Dando glória a Deus, dando glória a Deus. Quando eu e você começamos a exaltar e adorar a Deus, nós precisamos entender o impacto que isso tem sobre a nossa fé, porque quem fica olhando só para o problema tem a fé enfraquecida, né? Tem gente que o tempo todo fica falando do tamanho do seu problema para Deus. Eu já vi gente dizendo, fale do tamanho de Deus para o seu problema. É uma boa inversão. Quando nós começamos a enxergar o tamanho de Deus, dar glória a Deus, saber quem Ele é poderoso para cumprir a promessa, além de não duvidar, nossa fé se fortalece, né? E alimenta-se uma convicção daquilo que Deus pode fazer, a ponto de vivermos intervenções sobrenaturais. Eu tenho encontrado, ao longo da minha caminhada, homens de Deus, têm enfrentado circunstâncias que muitos teriam sucumbido. Se a gente não soubesse o que esses caras estavam passando, não daria para deduzir pelo comportamento. Porque quando você os encontrar, vê aí como está, glória a Deus, está tudo bem, Deus está no controle, Deus é bom, sua bondade dura para sempre. Porque quem está com as raízes junto ao ribeiro, a sua folhagem fica verde e ele não receia quando vem o calor. Em último lugar, a última característica do sinal da bênção. A Bíblia diz, no ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Aqui nós temos um comportamento duplo, né? Aquele tempo da seca mesmo. Agora está indo além do calor, não está chovendo. Ele nem se incomoda com isso. E também não deixa de dar fruto. O abençoado, o bendito, ele não é abalado pelo mal, ainda que esse venha sobre todos. Eu gosto de dizer que o diabo também não faz acepção de pessoas, né? Nós muitas vezes deixamos de levar em conta, né, que embora Deus não faça acepção de pessoas, o inimigo também não, ele quer destruir todo mundo, né? Nós precisamos entender que existe alguns tipos de problemas que vão vir sobre todo mundo. Agora, como nós reagimos
é que vai fazer toda a diferença. Então, em Lucas capítulo 6, do 46 ao 49, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Né? A palavra de Deus, ela usa exatamente as mesmas expressões para os dois construtores. Né? A Bíblia diz, né, que veio a enchente, as águas bateram contra a casa que foi construída na rocha, mas não puderam abalar. Quando fala da outra, sem alicerce, a Bíblia diz: veio a enchente, as águas bateram contra ela e ela caiu. Algo que eu já entendi: chuva e enchente vem sobre todo mundo, mas só cai a casa de quem não estabelece alicerces. Nós precisamos compreender essa diferenciação. Né? Tem pessoas que constroem de tal maneira, edificam de tal forma a sua vida para enfrentar qualquer tipo de adversidade e não sucumbir diante dela. No ano da sequidão, não se perturba. Ele sabe que vai enfrentar. Ele não fica esperando essa situação chegar para simplesmente desanimar, dizer, não tem jeito, dessa forma não dá. Não, 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 não. Ele está pronto para isso. Né? Ele tem uma atitude interior dizendo, não vai me abater, não vai me derrubar. Ele não apenas não se perturba, como segue dando fruto. A Bíblia diz que Jó e a sua esposa enfrentaram as mesmas circunstâncias, viveram as mesmas perdas. Mas enquanto a mulher de Jó está dizendo, amaldiçoa seu Deus e morre, Jó vira para ela e diz, você fala como uma louca. Esse camarada diz, eu sei que o meu Redentor vive, que ele vai se levantar sobre a terra. Uma desistiu, sucumbiu diante do que enfrentou. Outra está dizendo, nada disso vai me derrubar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai mudar a nossa história. Isso tem a ver com o quê? A nossa capacidade de reação. Eu gosto de dizer que alguns, eles reagem diante da resistência do vento de forma diferente. Um carro de corrida usa um aerofólio para usar a resistência do vento e ficar colado no chão, não descolar do chão. O avião usa a asa para usar a mesma resistência do vento, mas levantar voo. Diante da mesma resistência, você pode deixar que isso te mantenha grudado no chão ou que te faça levantar voo. Tudo depende da nossa atitude. E aqui a Bíblia está falando a respeito de uma atitude de confiança, né? Ou da falta dela. Então, a minha pergunta para concluirmos é, quem é você? Nessa história, quem é você? Você é o abençoado, o bendito? Ou é o amaldiçoado, o maldito? Né? É só você olhar os sinais. Se pelo seu coração você acha que ele está sendo enganoso, você não está conseguindo descobrir, dá uma olhada em volta. Se você sente um arbusto solitário no deserto, que não vê quando vem o bem, que se sente morando nos lugares secos no deserto, terra salgada, inabitável, está na hora de checar o nível da sua confiança em Deus. Mas se você se sente como árvore plantada junto às águas, que está estendendo as raízes para o ribeiro, que não receia quando vem o calor, mas a folha permanece verde, que no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, você tem uma grande evidência de que colocou a sua confiança no Senhor. Se você escolheu confiar no Senhor, siga dessa forma. Né? Saiba que a fé tem que ser guardada. A Bíblia diz que nós temos que guardar firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então não se orgulhe de estar com a fé em dia, apenas cuide para que ela siga dessa forma. Se você olhar para você, descobrir, pastor, tomar para o lado do que não confia do que confia, entenda que o propósito dessa mensagem não é te apontar o dedo nem jogar pedra em você. É te ajudar a mudar o jogo. É te ajudar a reverter a situação, a virar a mesa. E dizer, né, dentro de você, gerar indignação em você, nem a pau, que com toda essa circunstância do lado de fora, Deus tentando avisar que está faltando confiança do lado de dentro, que eu vou permanecer quieto ou indiferente. Então, o meu propósito é te ajudar. Não é fazer você ficar se questionando que tipo de crente sou eu, que cheguei nesse ponto, né? Chega de toda a lamentação que você passou, de sentir abuso solitário, de não ter visto o bem quando ele vem, é hora de mudar o jogo. Então dizer, então eu vou mudar a minha condição, eu vou confiar no Senhor, eu vou realmente alimentar minha fé por meio da palavra de Deus, que é o alimento da fé, eu vou me expor mais a esse ambiente onde a fé possa crescer e eu possa ter uma atitude diferente, e você pode ir lutando, escrever uma nova história. Porque a soma das suas atitudes com as circunstâncias à sua volta estão tentando te mostrar uma verdade. Mas você pode mudar.
tanto suas atitudes como as circunstâncias do lado de fora, quando decide confiar no Senhor. Então que você possa decidir ser o homem que confia no Senhor. O homem aqui é o termo genérico para o ser humano. Quer você seja, né, o homem ou a mulher, que você possa decidir ser aquele que confia no Senhor. Né? Isso é tremendamente gratificante, não só pelo que nós experimentamos de Deus enquanto estamos aqui em vida, mas pela certeza do que nos aguarda lá nos céus. Né? Nós precisamos ter uma fé firme que suporte tudo aqui nessa terra, para não comprometer a herança que nos está reservada nos céus. Mas ao mesmo tempo precisamos dessa confiança não só para sobreviver, né, mas para encarar tudo que precisamos, também vendo intervenções poderosas de Deus. Às vezes é Deus mudando as circunstâncias, às vezes Ele nos fortalecendo em meio às circunstâncias, mas é ter a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa usar essa palavra, né, e que o Espírito Santo, de uma forma personalizada, possa expor o que talvez o coração enganoso não pôde mostrar, aonde você está, e que isso seja o fator decisivo, né, que te leve a uma decisão de como as coisas serão daqui para frente. Se já está confiando no Senhor, que confie cada vez mais. Se não, que você passe a crescer e confiar no Senhor. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo use essa palavra para despertar o seu coração. E meu conselho, tão logo essa mensagem termine, tire o seu tempo de oração com Deus. Né? Muito mais do que eu fazer a minha oração por você. Eu quero que você tire o seu tempo de oração com Deus. Né? O tempo que você sentir que for necessário para que essas verdades sejam trabalhadas dentro de você. De você. De você. De você. De você.